O meu texto está lá em Mateus 7, 24, e agora a gente está entrando numa estação nova, que nós vamos fazer o lançamento no domingo que vem. Eu te convido a estar conosco no domingo que vem, e essa estação é a estação da casa cheia. A nossa igreja, se a gente fizer as contas mais ou menos, o oi, tal, paz do Senhor, durante todo o ano, talvez não dê 3 ou 4 horas, né? Muito pouco tempo para a gente se conhecer, para a gente conversar, né? E o Casa Cheia, a igreja se reúne em pequenos grupos, nas casas, e é bastante agradável, muito gostoso, e a gente recebe ali uma porção da palavra de Deus, mas também a gente tem a oportunidade de compartilhar, de conversar e de crescermos no jeito Jesus de viver. Então vamos fazer isso. Se você é uma dessas pessoas que gostaria de abrir a sua casa, fala, poxa, eu gostaria de um dia de semana poder ter aqui alguns irmãos, a gente orando, estudando a palavra, crescendo, você pode procurar o nosso irmão Cristiano Verardo, ele está ali, essa simpatia aí, o melhor jogador de tênis da nossa igreja, o Levi é o infantil, que já é federado e tal, mas está aí o Cris. E Cris é o grande surfista, gaúcho surfista, é uma coisa incrível, né, Binho? E o Binho é o maratonista, nosso pastor, o Cris o tenista, e o pastor James gosta de uma boa degustação. Mateus 7, 24 a 28, a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, que Mateus escreveu no capítulo 7, os versos de 24 a 28. O que está acontecendo aqui, pastor James? Jesus acaba de dizer, quando ele sobe no monte, no Sermão do Monte, ele se assenta, Jesus, como um rabino, porque ele era chamado rabino, Rabone. E o grande sonho da época das pessoas era ser um rabino. O rabino era o grande mestre. Diferente da cultura grega, que era aquela coisa do deus grego, o rabino era alguém que tinha muita sabedoria. Então, quando um rabino falava para um seu discípulo, segue-me, ele abandonava tudo e seguia, porque ele queria ser um rabino, era o grande sonho da época. E aqui Jesus vai ensinar as coisas mais importantes do seu ministério. E ele sobe no monte e ele se assenta como um rabino. E todos se assentam e ele começa a dizer o sermão do monte. As bem-aventuranças, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Ele vai trazer o sermão do monte. Quando ele acaba o sermão do monte, ele começa a entrar nesse texto aqui de 7:24, que diz assim a palavra do Senhor. Ele acaba de dizer o seu sermão, e ele fala, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Até esse texto da palavra do Senhor. Então Jesus está concluindo o Sermão do Monte, que era uma prática, e agora ele falou assim, que era uma teoria, precisamos colocar em prática. Colocar em prática o quê? O jeito Jesus de viver. Milhares de pessoas estão procurando uma igreja evangélica, esperando um truque, uma mágica, uma oração poderosa que vai mudar e vai transformar todas as coisas. Não é assim que as coisas funcionam. Eu sempre vou à igreja em busca de um milagre. Ótimo, eu também. Mas milagres são cláusula de exceção. A gente, depende de como você encara um milagre. Eu acho que ele faz milagre todos os dias. Acordar já é um milagre. Mas ele vai terminar o Sermão do Monte e fala, agora existe um jeito Jesus de viver. Então ele resume o que ele ensinou no Sermão do Monte e fala assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem ouve a palavra
e não pratica é um homem tolo, insensato, que construiu a casa sobre a areia. E nós estamos agora entrando nessa estação, a casa cheia. Amizade, conhecimento. Queremos uma casa cheia, sim, mas queremos uma casa firme. Ir para a nossa casa cheia e você não incorporar, não colocar na sua vida o jeito Jesus de viver, não vai adiantar nada. Você está construindo a sua vida que passa rapidamente sobre a areia. Que é essa casa, James? Que casa é essa? A casa representa a nossa vida. A casa representa a nossa vida, mas também o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos. É engraçado que nós planejamos viagens, negócios, investimentos, vamos para o mercado de renda variável, vamos para tantas coisas e vamos construir um galpão para alugar, para garantir a nossa renda no futuro, a nossa aposentadoria. Mas poucas pessoas talvez estejam investindo com afinco na sua casa espiritual, que é a sua família, que é o trabalho de suas mãos. Então o texto vai dizer que quando chegam as chuvas, as tempestades, quando as lutas chegam, porque o sol nasce sobre justos e injustos, entregar a vida para Jesus Cristo não é você viver a rosa do Pequeno Príncipe, que tem uma redoma de vidro. Não. Chegam as chuvas, as tempestades e começam os desencontros, os desacertos, as revoltas, as decepções, as perdas, as crises. Jesus não promete nesse texto uma casa sem tempestade. A casa, na rocha e na areia, as duas recebem a tempestade. A chuva cai sobre as duas. A diferença não está na tempestade. A diferença está no alicerce de quem constrói a sua casa. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão dizer que você é um fascista, ou que você é retrógrado, que você vai com essa história de Jesus para lá, para cá. E as pessoas querem desmoralizar a Bíblia. E a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos filhos, de ensinar a verdade para os nossos filhos, né? Disse que um garotinho foi para a escola bíblica, né? E o pai perguntou assim: o que você aprendeu hoje lá na escola bíblica? Ele falou: pai, eu aprendi um negócio lá sobre um tal de Moisés. Ele era muito inteligente, ele tinha um PhD em engenharia, ele era muito bom. E aí, o que aconteceu? Tinha um doido lá chamado Faraó que começou a querer matar ele, o povo dele. Ele libertou o povo, mais de 1 milhão de pessoas. E quando eles estavam quase fugindo, se depararam com o mar. E quando ele olhou para trás, o doidão vinha assim furioso para matar todo mundo. Mas ele era um engenheiro, então ele pegou a turma toda e falou: vamos construir uma ponte muito rápido. E eles construíram uma ponte assim, atravessaram aquele mar. Foi incrível, mas o Moisés era muito inteligente. E ele colocou bombas, dinamites. E quando a turma do faraó, lá do doidão, estava todo mundo em cima da ponte, ele dinamitou e matou todo mundo. Aí o pai falou assim: filho, foi essa história que o professor contou? Ele falou: pai, se eu contasse do jeito que ele falou, você não ia acreditar. Você já percebeu que as pessoas querem desmoralizar o Gênesis? Você acredita naquela historinha de Adão e Eva? Eu acredito. Porque essa coisa de serpentear continua nos nossos dias. Eu acredito, sabe por quê? Porque Deus, quando pega Adão e fala assim: você precisa dar nome para os bichos, você precisa nomear as coisas da vida. Você tem que parar, Adão, não viver no piloto automático, é nomear, dar sentido para a sua vida. Eu acredito, porque Deus aparecia todos os dias para falar com Adão, meu amigo. Eles conversavam, eles tinham um relacionamento. Eu acredito, sim. Existem mensagens importantes no Gênesis e nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos.
Porque pode estar fora de moda, mas tudo passa. Mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor na sua palavra. A diferença não está na tempestade, está em quem constrói a casa sobre um alicerce firme. Quando não existe um fundamento firme, os relacionamentos não suportam o peso das crises. Por isso precisamos cuidar daquilo que estamos edificando em nossa casa, em nossa família. A segunda coisa, quem é a rocha, James? Salmo 127:1 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Os evangelhos vão dizer que Cristo é a pedra angular, é a rocha firme. A rocha é Cristo. Construir a rocha, construir a casa sobre a rocha, é construir a casa sobre Jesus. O jeito Jesus de viver, colocando em prática esse jeito. Sabe, meus queridos, a maior necessidade da nossa família não é uma casa maior e bem confortável e bonita. A nossa maior necessidade nos nossos dias é ter uma casa fundamentada em Cristo. Eu, como pastor há 26 anos nessa igreja, já fui chamado para orar e para conversar com pessoas milionárias nessa cidade. Tinha um garoto, um jovem, que ficava aqui nessa porta do meio. Ele entrava, parava o seu Porsche aqui na porta com 2 seguranças. E a gente estranhava porque tinha pessoas aí de pé. E ele era de uma das famílias mais ricas aqui da cidade de São Paulo. Mas o menino não podia andar sozinho porque tinha um vício em drogas. E ele me procurou e falou: sabe, pastor, o meu pai me deu tantas coisas, mas ele nunca me ensinou a respeito de Cristo. Você via que era uma casa edificada sobre valores financeiros, sobre poder, status. Meu pai está sendo cogitado para ser o ministro da saúde do estado de São Paulo. Mas um menino completamente perdido, que não podia andar sozinho, porque a família edificou a casa sobre outros fundamentos. E esse fundamento foi fincado sobre a areia. Veio a crise. E a crise vem para cristãos e não cristãos. Mas aqueles que têm a sua vida fundamentada na rocha, a tempestade não derruba. A rocha não é só ouvir Jesus de domingo. É viver Jesus na segunda, é liberar perdão, reconciliação, fidelidade, verdade, oração, ser mais generoso, é entender que tudo que Deus coloca nas nossas mãos, nós não somos donos. Sabe, você que tem as suas finanças, como eu, você que é um empreendedor, talvez um empresário, olha, é Deus que tem colocado isso. Quando você para de crer e de acreditar que Deus que te sustenta, você começa a segurar todas as coisas. E você não entende que melhor é dar do que receber. Calma, por favor, eu não vou entrar nessa onda de pedir dinheiro, de fazer, não. Aqui você pode convidar um amigo para vir na igreja, que ele não vai dizer, eu estou duro, eu não posso ir na igreja, né? Porque fica fazendo campanha de dinheiro. Não. Às vezes a gente até esquece aqui de fazer as nossas ofertas e dízimos, como no domingo passado. Pastor, não vai fazer oferta de dízimo? A gente sabe que a gente precisa pagar as contas. Mas o meu querido pastor Binho, meu companheiro, o trabalho dele é voluntário, o meu é voluntário, e a gente paga aqui, temos algumas despesas básicas e dividimos isso. Se você me perguntar se o dízimo é bíblico, se você me perguntar que ofertas, sim. E Deus ama quem faz isso com alegria. Mas o mais importante é que Deus não quer só o seu dinheiro, Ele quer tudo de você. Ele quer você, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Aí eu começo a entender que Ele é dono de todas as coisas. E que Ele coloca nas minhas mãos e eu posso distribuir isso daí. Eu posso abençoar outras pessoas. Eu não sei você, mas me libera uma ocitocina dentro de mim quando eu faço uma coisa boa, assim, de abençoar alguém. Eu tinha um jardineiro na minha casa que ele ficava paquerando a minha scooter.
O seu Zé que nos ajuda aqui, ele chama todo mundo de doutor, né? Ô doutor, ô doutor. Eles são muito inteligentes. Ele está nos ajudando aqui na porta, né? Você vai sair e vai assim, ô doutor, vai com Deus, doutor. Seu Zé, por que você chama todo mundo de doutor? Porque aí não esqueço o nome de ninguém, né? Ele é muito inteligente. Ô doutor, ô doutor. Eu tinha lá um que fazia o jardim de casa, que era o Patão. Ô Patão, ô Patão. E ele me ensinava tanto. Eu saía lá para fora, né, Silvia, e falava assim, ô Patão, a sua mulher manda em você, né, Patão? Ele falava, manda, Patão, manda. Aí ele virou para mim assim, e Dona Silvia manda em nós dois sem precisar falar, né, Patão? Porque a Dona Silvia só vinha assim, eu queria que aquela planta ali tivesse... Ela saía. Aí o Patão já olhava, vamos consertar a planta, né? E ele gostava tanto da minha motinha, queria motinha. Patão, eu queria comprar essa motinha, Patão, mas eu só tenho tanto. Aí um dia, Deus me abençoou tão ricamente, eu consegui abençoar a vida dele. Rapaz, quando esse cara saiu com a motinha, ganhei o dia todo. Ô, Patão, com a moto, tá uma alegria. Como é bom. De repente você vai no pedágio, hoje é tudo sem parar, né? Tá tudo... O Elon Musk disse que em 36 não vai existir mais dinheiro nem trabalho. E não foi um tolo que disse isso, foi o homem mais rico do mundo. Ele falou que vai existir uma mesada mundial e os robôs vão tomar conta, a gente não vai precisar trabalhar. E eu acho que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Jesus vai voltar antes. Então é tão bom, a gente parava no pedágio, pagava do rapaz de trás. Todo mundo violento no trânsito, o cara buzina, obrigado aí, patrão. No McDonald's, né? Às vezes você vai lá e paga uma casquinha pro rapaz de trás. Você se sente tão bem, vamos ver a cara dele. Entenda que tudo que Deus tem colocado em suas mãos é dele, ele é dono do ouro, da prata. E ele não vai deixar faltar para você. Você não precisa fazer loucura. Seja responsável, mas entenda que essa coisa meu, isso é um problema. Minha família, só. O Lázaro e o rico, a Bíblia é interessantíssima, né? Porque o Lázaro ele tinha feridas e ele ficava na porta da casa de um rico que vivia esplendidamente. O pobre tem nome, o Lázaro. O rico a gente não sabe como é que ele chamava. E o problema dele foi que ele dava de ombros para o Lázaro, que estava todo dia na porta da sua casa. Sabe, meus queridos, Jesus não é um meio para a gente construir a nossa casa. Se Jesus for um meio para construir a sua casa, você está fincando o alicerce na areia. Porque Jesus não é meio para as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Quando a gente encontra Jesus, as buscas se cessam. A gente está feliz em todas as estações. A gente está bem, com lutas, mas a gente sabe que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. E nós podemos passar por isso. E eu não estou falando só passar com vitória, com bênção, não. Às vezes é passar que nem os meninos me ensinaram aqui, no Coliseu, crentes sendo queimados e cantando. Quando um morria, o outro começava a cantar do outro lado. E quando o outro virava churrasco, o outro começava, e a música continua aqui. E nessa igrejinha tem uns doidos. É porque as igrejas agora é tudo piano, muito piano. Worship, né, Rafa? Aqui é os guitarristas barulhentos e tal, né? As crianças e tudo mais. Às vezes a gente deixa uns tecladistas tocarem também, né? Jesus não é meio. Muitas pessoas dizem que estão construindo sobre Jesus, mas é uma simples religiosidade. Jesus é tudo. Jesus é o tesouro que nós encontramos. E a gente vende tudo e compra aonde está esse tesouro. Jesus não é um meio para os negócios prosperarem. Jesus não é um meio para o meu casamento dar certo. Tinha um velho pastor que um casal estava em crise e um pastor conhecido perguntou: o que eu falo para eles? Eles estão em crise. Pergunta para o casal se eles amam Jesus. Quanta sabedoria. Porque quando a gente ama Jesus, Jesus não é um meio,
para melhorar o meu casamento. Ele é o jeito Jesus de viver. Se eu quero Jesus só para realizar os meus sonhos, ele passa a ser um meio. Mas quando encontramos a Jesus, as buscas se cessam. Jesus não é um degrau para o sucesso. Não é uma ferramenta para uma vida confortável. Não é um recurso. Essa casa, fincada na rocha, não pode ser um Airbnb. Eu aluguei a casa de Jesus por um tempo, agora eu vou passar em outro lugar, Não. Ele é a palavra. Antes de existirem os nossos projetos, os nossos sonhos, a nossa história, ele já era Deus. O Evangelho de João vai terminar dizendo que, se tudo que Jesus fez fosse registrado nos livros, eu que trabalho com livro, que sou um livreiro, o João vai falar assim, não caberia no mundo todo. Quantas coisas Jesus fez e realizou. Nós existimos para Ele. Leve Jesus para dentro da sua casa. Não apenas para consertar as coisas, para ser a razão da sua vida, para você entregar a sua vida, a sua casa, a sua família. Jesus não é parte desse alicerce, Jesus é o alicerce. Em terceiro lugar, a tempestade revela o alicerce, né? O alicerce é justamente a parte da casa que ninguém vê. Quando está tudo bem, não tem tempestade, você olha, as duas casas estão lá, está tudo ok, né? Mas quando chega a tempestade, aquilo que estava escondido aparece, caiu. A tempestade não cria o alicerce, ela revela onde a casa está construída. Você pode construir a sua vida sobre o sucesso, sobre o dinheiro, sobre os prazeres. Tudo isso pode ter uma aparência bonita. Mas você não vai conseguir sustentar a sua vida quando a tempestade chegar. Eu estava lendo uma matéria sobre o Titanic. O Titanic, as pessoas falaram assim, é o navio mais incrível, é uma maravilha. É uma maravilha da engenharia, imponente, luxuoso, gigantesco. Quem olhava via a força do Titanic. Quem assistiu o filme sabe disso. Mas depois que o acidente aconteceu, o naufrágio aconteceu, descobriu que os arrebites do Titanic, que bateram no iceberg, eles eram de uma categoria muito ruim. Eles eram de segunda categoria. Aquilo que estava escondido, que deveria segurar o Titanic porque isso poderia acontecer, o casco partiu, porque colocaram arrebites de segunda categoria. Aquilo que parecia gigantesco afundou. O problema não estava naquilo que todo mundo ficava olhando. Que maravilha! O problema estava escondido lá. Colocaram arrebites de segunda categoria. É o alicerce que ninguém vê. E a pergunta de Jesus continua: sobre o que você está construindo a sua vida? Quarto, e se a casa desabou, pastor? Eu construí a minha vida sobre a areia. Talvez você hoje aqui, meu irmão, meu querido, você olhe para a sua vida e fale, essa mensagem chegou tarde demais, pastor. Meu casamento acabou. Meus filhos estão dispersos. Existem feridas, mágoas. Existe um vaso quebrado. Para Jesus nunca é tarde. Para Jesus nunca é tarde demais para recomeçar. Eu era um garotinho que gostava muito de pipa, amava pipa.
soltar pipa. Minha mãezinha que está ali atrás, ela quando me chamava no final do dia nas férias, menino, vem tomar banho. O meu rosto estava todo corado, assim, todo vermelho, de ficar olhando pipa o dia inteiro. Gostava de pipa com aquela rabiolona, né? A rabiolona mostrava o tamanho do pipeiro, mas era um garotinho. E eu lembro que uma vez, para soltar a rabiola, para essas coisas, minha mãe me deu um dinheiro para comprar uma pipa. E eu queria fazer a pipa voar com a rabiola grande, não tinha vento. Enfim, ela enroscou, virou um banzé. Aí tinha um amigo maior na rua, e ele viu o meu desespero, e já a pipa furada, aí já ficava pensa, né? Ele falou assim, deixa eu te ajudar, eu vou te ajudar a reconstruir essa pipa. E ele me ajudou. A gente tirou a folha, tirou as varetas, e ele reconstruiu. Jesus é especialista em reconstruir as coisas. Eu posso te dar um exemplo. Ele reconstruiu a história de uma mulher que tinha 5 maridos. Ele foi se encontrar com ela no horário mais quente, porque ela ia lá para não ser atormentada, para não ser molestada. Ser mulher hoje já é sofrer muito nas mãos de homens que agridem, que maltratam. Imagine naquela época. E Jesus reconstruiu a história da mulher samaritana. A mulher samaritana encontrou Jesus. Relacionamento quebrado. Ela vivendo de amantes em amantes, e ela encontrou o amante de sua alma. Ela encontrou aquele que ela não precisava tirar a roupa para ser amada. Ele falou assim, eu vou te dar a água da vida. E você vai jorrar dessa água da vida, que é Jesus Cristo, no seu interior. Talvez você, meu amigo que está aqui nessa noite, olhe para a sua vida e não veja mais uma casa. Veja apenas pedaços. Coloque aquilo que restou nas mãos de Jesus. Deixa eu lhe dizer, Ele restaura, Ele perdoa, Ele salva. Há uma porta aberta em Jesus Cristo. Ele devolve a esperança. E Ele pode fazer novas todas as coisas. E para encerrar, sobre quem você está construindo a sua casa? Não seja imprudente, não construa sobre areia. Muitas pessoas talvez nunca vejam seu relacionamento com Deus, seus valores, seus princípios, suas escolhas. O alicerce fica escondido. Mas quando a tempestade chegar, aquilo que ninguém via vai sustentar você e a sua casa. E todos vão poder ver. Se você crê em Jesus, se você ouve a sua palavra e se você pratica o que Jesus ensinou, quando vier a tempestade, você não vai estar sozinho. Deus vai te sustentar e vai te segurar pela mão. Vai te dar paciência nas provas da vida. A sua família, a minha família, a nossa família precisa de Deus. Te convido a participar com a gente da casa cheia. Nós queremos uma casa cheia, não apenas uma casa cheia de pessoas, mas uma casa que somos nós, cheia da presença do Senhor. Vamos ficar de pé? Talvez você queira abrir também a sua casa. Eu me refiro à casa espiritual que é você, mas também à casa onde você mora. Como Jairo procurou Jesus, a sua filha estava doente, e ele falou assim, por favor, Jesus, você pode ir até a minha casa. Maria mandou chamar Jesus, porque o seu irmão estava muito doente. Pede para Jesus vir na minha casa. Leve sua família para a rocha que é Jesus. Há esperança para nós. Há cura para nós. Há saída para nós. Somos um troféu da graça de Deus. Talvez você, meu amigo que está aqui, seja prisioneiro do pecado. Talvez você que está aqui fale, pastor, eu não tenho paz.
a alegria verdadeira já não acontece mais. Talvez você ache que não tem mais saída. Deixa eu lhe dizer, apesar de tudo e de todos, Deus ama você. Ele é poderoso para te tirar dessa situação. Davi caiu feio. Ele viu uma morena linda tomando banho num lugar proibido. E era a mulher do seu mais leal guerreiro. Ele mandou matar esse homem e ele cometeu um adultério, um dos piores crimes da Bíblia. Moisés espancou a rocha, ficou bravo. Paulo matava crentes. Pedro traiu Jesus. Ele falou assim: eu não conheço esse homem, não tenho nada com ele. Pedro, seu amigão, você ficou 3 anos com ele, Pedro. Ele curou até a sua sogra, Pedro. 3 anos com Jesus. Agora você dá uma dessa, você fala que todos cometeram pecados, grandes erros. Mas o que a gente vê na história desses homens é a graça de Deus, o amor de Deus, restaurando, levantando, usando essas pessoas que falharam. Deixa eu lhe dizer, para encerrar, Deus ainda levanta soldados feridos. Ele ainda restaura histórias. Porque a nossa vida e a nossa história não importa muito como a gente começa, mas sim como a gente termina. Paulo começou muito mal, mas Paulo terminou muito bem. Mesmo sendo morto por causa de Cristo. Diz a história, não a Bíblia, que quando decapitaram Paulo, a sua cabeça rolou. E quem conhece ali um pouco de Roma, aquelas ruas cheias de pedras grandes, talvez a cabeça dele fez um barulho, e diz a história que ele falou 3 palavras, e as 3 palavras foram Jesus, Jesus e Jesus. Estava uma casa lá edificada sobre a rocha. Ele ainda pega James, de 2ª categoria, que do 1º ao 5º ano repetiu 3 vezes. Eu ouvi dos meus professores: você e os seus amigos são ralés, não vão virar nada na vida, seus marginais. Pega a pessoa de 2ª categoria e faz pessoa de 1ª. O que a escola não conseguiu fazer, o que o Estado não conseguiu fazer, Jesus nos faz cidadão do céu. Eu fico tão feliz quando estou andando numa estrada assim, em algum lugar, eu vejo assim, um crente com a Bíblia no peito. Um orgulho. Eu tive aqui na minha igreja um jovem chamado Edinho. Ele era muito amigo do Roberto, que está aqui, do nosso irmão Roberto, pai da Aninha e da Robertinha. E da nossa querida, que já está na glória, Nancy. Esse garoto contraiu o vírus da AIDS. E ele sofreu muito. E ele foi para um hospital e não teve o cuidado, as pessoas não o respeitaram. E ele partiu. E o seu pai virou para mim e falou assim: sabe, pastor James, ele não teve o respeito de um cidadão aqui no Brasil. Mas agora ele virou um cidadão do céu. Os olhos dele se fechou, o coração parou de bater, e ele ouviu a voz doce e suave do Senhor dizendo: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Ele ainda transforma vidas em troféus da graça de Deus.